gente? Vocês estão felizes essa noite? Eu estou muito feliz também. Que Deus abençoe sua vida. Podem se assentar. Vou ligar aqui para a gente poder acompanhar no slide também. Amém? Já cumprimentou quem está do seu lado? Enquanto eu estou ligando aqui o computador. Você não fez isso, eu quero te convidar a fazer isso agora. Fala, irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo à casa de Deus. Lugar onde nós somos livres para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Vai abrir aqui. Você já encontrou aí na sua Bíblia? Sim ou não? Sim? Ainda não. Nós vamos todos abrir juntos. A gente está dando sequência aqui ao nosso estudo de 1 Coríntios, né? A gente já falou aí, ó, por 14 sextas-feiras, e essa é a 15ª sexta-feira, com a graça de Deus, que nós estamos falando sobre 1 Coríntios. E o que eu queria fazer hoje é falar... Tá piscando? Será que eu estou pisando no cabo? Eu queria hoje falar e já finalizar, porque eu falei, não, já quero ir para outro texto. Só que não vai dar certo, porque 1 Coríntios capítulo 15, ela tem 58 versículos. Tá bom para você? 58? E nisso a gente vai prolongar ainda mais uma sexta-feira para falar de 1 Coríntios capítulo 15, e eu acho que não vai dar certo esse cabo não, viu? Vamos ver, se ficar falhando, vocês me falam, viu? Que eu não estou vendo. Daqui a pouco eu estou achando que eu estou abafando aqui com esse trem aqui atrás e não está dando certo. Então vocês me avisam, viu? O staff aqui me avisa. Olha lá, está falhando, não vai dar não. Eu não vou usar essa televisão. Então vamos acompanhar só pela Bíblia, tá bom? Amém? 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele dedica essa carta aqui à igreja de Corinto, e a gente entendeu no decorrer aí de várias sextas-feiras que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, era uma igreja complicada. Na igreja de Corinto tinha divisão, tinha idolatria, tinha práticas antigas, rituais antigos, e eles estavam fazendo pouco caso da revelação do Senhor Jesus, porque o que nos salva, meus irmãos, é o Senhor Jesus, efetivamente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, é graça, é gratuito. E o apóstolo Paulo, ele vai falar de vários temas, ele vai falar do que é o amor, em 1 Coríntios 13, a gente falou sobre isso aqui na última sexta-feira do ano passado. E ele vai falar de diversas outras situações que compreendem aqui a atividade da igreja. E nisso, em diversas vezes, a gente pode ver semelhanças com os nossos dias hoje, porque nós não estamos longe do que estava acontecendo aqui. Paulo direciona essa igreja a essa carta a uma igreja do Senhor Jesus que estava instituída, que estava sediada na cidade de Corinto. Então nós hoje somos uma igreja do Senhor Jesus situados na cidade de Teófilo Otoni, no Brasil. Então essa carta, ela, em vários pontos, ela fala conosco. Só que agora Paulo chega e ele começa a relembrar. Isso é necessário para todos nós que estamos aqui hoje. Relembrar por que a gente é crente. Qual que é a nossa esperança? Qual que é a boa nova? Por que a gente vem aqui para a igreja? Por que a gente serve a Deus? O que a gente está obedecendo?
Qual o motivo? A gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente começa a entrar num comodismo. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja, mas por quê? O que faz seu coração pulsar? Por que nós temos que ser crentes? Por que a gente tem que obedecer a Deus? Qual que é a nossa esperança? E Paulo começa falando sobre nada mais, nada menos do que a ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a nossa principal esperança. É que Deus se fez carne e habitou em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não só isso, como aquele que criou o mundo, por meio dele todas as coisas existem, ele morreu pelos nossos pecados, e não só isso, ele ressuscitou. E é essa a esperança que a gente se apega. É a isso que devemos nos apegar. Nós não viemos na igreja, meu irmão, para descobrir como que a gente vai ficar rico. A gente não vem na igreja para descobrir como que eu vou ser considerado justo diante da sociedade só porque eu sigo as leis que estão na Bíblia. Eu não quero ser considerado justo aos olhos da sociedade, eu quero ser considerado justo aos olhos de Deus. O Evangelho não diz respeito à minha ação somente na sociedade, mas sim a ação que Deus tem feito em mim e em você. É sobre Ele. A gente serve a Deus não por causa da gente, a gente serve a Ele por causa dEle. E aí a gente vai no que o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos, né? Porque por Ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. Ou seja, vem dele, é por ele e é para voltar para ele. Toda honra e toda glória, que toda língua se cale e que prevaleça o que o Senhor tem a dizer. E é isso que a gente se apega. E Paulo vai relembrar. E eu quero que você me acompanhe na leitura. A sua Bíblia, é bem provável que ela não esteja igual à minha, porque eu utilizo a versão NVT. Mas para os que não estão utilizando a versão NVT, eu vou fazer igual eu fiz uma outra sexta-feira. Vou utilizar duas versões aqui similares, uma do lado da outra, a versão mais tradicional e a versão que eu gosto de utilizar para estudar. Versículo 1, vocês podem acompanhar. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nela permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei. Do contrário, a sua fé será inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram. Glória a Deus por isso, irmão. Olha que declaração forte do apóstolo Paulo. Então, Paulo começa a nos lembrar que as boas novas que nós cremos, que nós devemos permanecer firmes, é que Cristo Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Olha que fantástico. Então, por que Paulo está lembrando isso a essa igreja? Isso é importante a gente pegar nessa interpretação. Por quê? Eu vou fazer a exegese, que é versículo a versículo, explicação de versículo a versículo para vocês, na versão ARA, tá bom? Olha bem, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo está lembrando aos irmãos daquela igreja o evangelho. Irmãos, eu quero lembrar. Por quê, gente? Porque é necessário trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É necessário trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, Paulo está lembrando essa igreja acerca do evangelho, acerca das boas novas,
para renovar a esperança que havia no coração daquelas pessoas. E do que Paulo está falando aqui? Da ressurreição de Cristo. Então, a maior mensagem de esperança que nós, enquanto cristãos, podemos falar a alguém é que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a maior mensagem de esperança para nós. Não é se que Deus quer me dar isso, Deus quer me dar aquilo. Ele pode me dar as coisas. Deus pode te dar bênção, meu irmão. Deus pode conceder bênçãos a vocês. Pode, sem medidas. Mas a principal bênção que Deus já deu a você é a salvação. Isso aí, meu irmão, isso nunca vai se perder. Você pode ganhar um carro hoje, Deus pode te conceder com um emprego, um trabalho que te dê muito dinheiro, que te dê riquezas, que te dê bênção, que te dê títulos. Mas deixa eu te falar, meu irmão, isso vai passar. Mas a única coisa que não vai passar é a salvação no Senhor, porque ela será eterna para todos nós. Mas aí Paulo, ele coloca um a mais no final da frase dele. Olha bem, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que eu anunciei a vocês, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, vocês ainda perseveram nesse evangelho. Eu anunciei a vocês, vocês creram no que eu falei com vocês e vocês ainda estão perseverando. Então nós estamos falando aqui de uma igreja que era problemática, mas era de uma igreja que perseverava na doutrina do evangelho. Então a gente começa a perceber que na igreja primitiva não tinha tanta dificuldade com heresias. Existiam heresias no meio das igrejas no geral, onde muitas pessoas caíam, muitas pessoas iam, heresias e ensinos que não estão na Bíblia, coisa que o ser humano cria na cabeça dele, fala que está na Bíblia, mas não está. A igreja, uma das igrejas mais problemáticas das igrejas primitivas, era uma igreja que Paulo se referia a ela como igreja do Senhor Jesus, e, além disso, falava que aquele povo ainda perseverava na doutrina do evangelho que Paulo tinha anunciado para eles. Então percebe que a doutrina que nós devemos perseverar, muitas vezes a doutrina que as pessoas não querem perseverar, a gente vai falar, prega a respeito de alguma coisa, a pessoa não quer fazer aquilo que a Bíblia está falando. Isso aí, meu irmão, fazer o que a Bíblia estava falando, era normal para essa galera. Normal. Eles perseveravam. Eles viviam o evangelho. Os problemas deles eram os problemas alheios à conservação do ensino. Então, aquelas pessoas, elas acreditavam no que estava na Bíblia e elas seguiam, elas perseveravam no ensino bíblico. E no versículo 2 vai falar, por ele, pelo evangelho, está falando de quê? Do evangelho, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu preguei a vocês, a menos que tenhais crido em vão. Então, ele fecha aqui 1 e 2. Eu anunciei a vocês, vocês ainda perseveram. E, por esse evangelho que eu anunciei a vocês, vocês são salvos. E a gente sabe qual é o evangelho que Paulo anunciou aos coríntios. Então, por intermédio de que nós somos salvos? Por intermédio do evangelho que Paulo pregou aos coríntios. E qual que é o evangelho que Paulo pregou aos coríntios? Vamos seguir, versículo 3. Antes de tudo, entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, as boas novas que nos salvam, a boa nova que te salva, é que Cristo Jesus morreu pelo seu pecado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é o que te salva, meu irmão. Isso aí é o que deve te fazer dar um pulo de 10 metros de altura. Isso aí é o que deve fazer você plantar uma bananeira de tanta alegria, porque é isso que nos segura. É a mensagem de que Deus um dia habitou entre nós e morreu por mim e por você, para você não ter que morrer, morreu por mim e por você, fez expiação pelo nosso pecado, e ele ressuscitou no terceiro dia, com a promessa de que ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Amém? Você tem que dar um pulo depois que eu falar isso. Porque se isso não te empolgar, meu irmão, você está morto. Se isso não empolgar sua alma, se isso não avivar seu coração, você está morto espiritualmente. Versículo 2: a menos que vocês tenham crido em vão. Ou seja, crer numa mensagem,
mas aquela mensagem não te transformar, não agitar seu coração, meu irmão, você creu em vão. Você não pode crer em vão, porque a mensagem que Cristo Jesus veio dar a nós, ela é muito preciosa. Então, Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Isso é importante a gente ressaltar. Vamos lá. A gente precisa falar sobre algo que a gente não fala muito e talvez você nem esteja pensando e talvez você nunca raciocinou. Mas talvez você já tenha raciocinado. Quantos aqui sabem que na Bíblia Católica existem mais livros que na Bíblia Evangélica? Levanta a mão. Você sabe por quê? Sabe? Quando Paulo se refere a Escrituras, o que ele está se referindo? O que Paulo está se referindo aqui? Cristo foi, como é que é? Versículo 3, olha aí, todo mundo na Bíblia aí. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as... O que é Escritura? Era Romanos que Paulo está falando? Era de Tito? Era de Apocalipse? Era de 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, era? Não só da Torá, como dos profetas, dos históricos, que é o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Tem a música, eu não gravei tudo. Existia já o cânon da Bíblia hebraica, sabia? Que era a Bíblia usada por quem? Jesus. Qual Bíblia que Jesus usou? A hebraica. Qual que era o cânon da Bíblia hebraica? Esse que você está na sua mão. Esse aí. É o cânon hebraico. Só estudar a história. A Igreja Católica adiciona os livros conhecidos como livros apócrifos. Ou livros deuterocanônicos. É o nome que é dado. São livros... é livro do capeta? Não. Mas não é um livro que os antigos reconheciam como livros inspirados por Deus. E nisso, nós que adotamos o cânon hebraico, que é o cânon que Jesus usou para pregar, nós não acrescentamos esses livros e não cremos neles como livros inspirados por Deus. Ou seja, ali não vai conter a revelação que eu preciso saber essencialmente para a minha salvação. Beleza? Então agora você já sabe. A Igreja Católica adiciona isso muito depois. No final do primeiro século, quase todo o cânon do Novo Testamento já estava fechado. Só depois que acrescentou ali Tiago e algumas outras epístolas menores, depois do primeiro século. Mas é importante a gente saber disso. Por quê? Quando Paulo está se referindo à Escritura, assim como Jesus está se referindo à Escritura, ele está querendo dizer exatamente esse Velho Testamento que está na sua Bíblia. Beleza? Beleza? Entendido? Escritura, Velho Testamento. Ponto. Porque isso aqui a gente está falando ali do início da igreja primitiva. Então, não existia um Novo Testamento. Eles estavam vivendo o Novo Testamento. Concorda comigo? Sim? Está claro isso? Eles estavam vivendo o Novo Testamento. Então, muitos dos livros ali não estavam escritos. Não tinha livro escrito. Apocalipse ainda, 1 João, 2 João, talvez nem estava escrito. Então, quando a Bíblia se refere à Escritura, a Bíblia está se referindo ao Antigo Testamento, cânon hebraico, que é o cânon que você tem em mãos aí, cânon utilizado por Jesus. Amém? Amém ou não amém? Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o quê? O que os profetas falaram. Então, o cumprimento de uma promessa e de uma profecia. Versículo 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando o judeu repetia o que ele estava falando, o que ele queria fazer? Dar ênfase. Jesus chegava e falava, em verdade eu te digo. O que Jesus está querendo falar? Jesus está sendo redundante aqui, repetitivo? Não, ele quer dar ênfase. Então Paulo, ele propositalmente utiliza dessa figura aqui da literatura, de repetição, para dar ênfase. Gente, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E não só isso, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras de novo. E aí ele começa a dar o testemunho. E apareceu a Cefas, que é
Pedro, e depois aos 12. Ou seja, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não ressuscitou e a pessoa ficou falando, vamos falar que Jesus ressuscitou. Você sabia que na Inglaterra existe um grupo de pessoas que acredita que a história de Jesus foi contada por 12 mentirosos? Sabia? Sabia que na Inglaterra isso existe? Sabia que a Inglaterra já é um continente pós-cristianismo? Você sabia disso? Você sabia que a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México, também está se tornando um país pós-cristianismo? Sabia? Um continente pós-cristianismo? E você sabe que tudo que acontece na Europa e nos Estados Unidos, culturalmente, influencia o Brasil? Então, se você não se assuste, se você vê a América do Sul também caminhar para um país pós-cristianismo. Não se assuste. Normal. Sabe por que é normal? Porque está escrito. Porque está escrito. Ponto. Ou você acha normal, você acha que é comum e que está certo as pessoas utilizarem da Bíblia, distorcer o que está escrito para poder afofar o pecado dela. Você acha que é normal? Não é normal. Mas isso é o que o nosso país está caminhando para ser, um país pós-cristianismo. Mas ainda assim vão permanecer os fiéis, amém? Que somos nós. Glória a Deus. Então, Paulo, ele reforça a ideia de que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e também que Cristo foi sepultado, ou seja, ele morreu, foi sepultado na pedra e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o que ele estava se referindo aqui? A que livro? A Jonas, né? Jonas. Qual o sinal? A galera pediu o sinal para Jesus e ele falou: nenhum sinal será dado, a não ser de Jonas. Ou seja, convém que o Filho do Homem fique no ventre da terra por 3 dias e ao terceiro dia ressuscite. Então Paulo está referindo aqui que Jesus, o sinal, a promessa, a Escritura estava se referindo a Jesus lá em Jonas. Então em Jonas é o espelho do que aconteceria em Jesus, beleza? Então Paulo está citando Jonas aqui. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Ele não fica só na promessa, na profecia, mas ele também adiciona o testemunho. Ou seja, por que Paulo falou que Jesus apareceu a Pedro e aos 12? Ele no próximo versículo ele explica, ó. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora. Ô gente, você convencer 500 pessoas a mentir é doideira, né? E você sabe que esse livro aqui, ele não é só um livro profético, ele é um livro histórico. As coisas que aconteceram aqui realmente aconteceram. Realmente aconteceu. Então, que a gente não permita que a incredulidade tome conta de nós. Até mesmo porque, meu irmão, vamos seguir o exemplo dos mestres fariseus lá, quando prendeu Pedro e João, que estava pregando acerca de Jesus, falou assim: vamos deixar eles embora, que se isso aí for só mais uma seita que está iniciando, logo logo vai se dissipar. 2000 anos depois nós estamos aqui ainda, né? E eles falam, né? Se isso não for de Deus, logo logo se... Aí num dia converte 3.000, meu Deus. Nunca vi uma taxa de conversão tão grande, igual foi no início. Então, as pessoas questionam, né, a incredulidade das pessoas, se o que está escrito realmente é verdade, e é verdade. Jesus não só apareceu aos 12 discípulos, como Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, das quais, naquela época, algumas ainda estavam vivas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma pessoa que vive normalmente aí, na época devia viver o quê? Uns 100 anos? 90 anos? Não sei, expectativa de vida, ou até menos, né? Porque tinha muita doença que a pessoa não sabia resolver, né? A medicina não tinha avançado, então a gente morria com 40, com 50, com 60 anos. Então a gente está falando aqui o quê? 30 anos depois, 33 anos, Jesus morreu, ressuscitou, beleza? Uma pessoa que viu Jesus ressurreto, estar viva, não devia ter passado muito tempo. Então nós estamos falando de pouco tempo depois que Jesus havia ressuscitado. Então, a maioria sobreviveu até agora, porém alguns já tinham morrido. Mas a maioria dos 500 testemunhas oculares de Jesus
ainda estavam vivas. Ou seja, o testemunho, a lei falada ainda existia. Ainda estava ali, ó, eu vi Jesus. Eu e mais 500 testemunhas aqui pode afirmar. Porque não foi só, se tivesse um só visto, gente, 2, beleza, você pode até questionar, mas 500 pessoas, meu irmão, por favor, tá feio. Questiona não, Jesus morreu, ressuscitou, tá bom? Beleza? Muitas infalíveis provas. E eu creio que foi uma estratégia de Deus para que o testemunho perseverasse, né? Então a gente vê que Jesus não apareceu somente aos discípulos, apareceu a mais, foi visto por mais de 500 irmãos. Não está falando de 500, mas está falando mais de 500, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aí no versículo 7, né, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido de fora de tempo. Ou seja, Paulo estava se referindo que ele não estava ali de forma ocular vendo Jesus ressurreto, mas Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco, a gente sabe da história, né? E converte Paulo ali, Paulo fica cego, ele cai ao chão, vai até a casa de Ananias, onde ele é curado, e aí Paulo, de perseguidor da igreja, de um dia para o outro, perseguidor da igreja, ele começou agora a se tornar um discípulo de Jesus, pregador das boas novas, da mensagem que a gente crê, que é a mensagem que ele está se referindo aqui. Então, nesse momento, Paulo se coloca como o pior dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus, e se coloca também como o apóstolo que mais trabalhou, mas devolvendo a Deus toda a honra e toda a glória. Então, Deus aparece a Paulo, né, no caminho de Damasco, e vai falar: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, Paulo não tinha crido em vão. A conversão dele implicou em fruto. E é isso que vai dizer se a gente é crente ou não. É o fruto. Você é a mesma pessoa que você era quando você era não crente? Você faz as mesmas coisas, você pensa as mesmas coisas, você fala da mesma forma, você anda com as mesmas pessoas? Então você precisa rever sua conversão, você precisa rever se você realmente se tornou crente. Porque a nossa crença, ela nos transforma. A gente crê nisso. A gente não crê que existe algo bom dentro de nós temos que mergulhar e buscar. O ser humano não tem nada de bom. A gente crê que existe algo muito bom que veio há 2000 anos atrás na terra, morreu por nós, ressuscitou para nos dar vida abundante. É nisso que cremos. Então existem algumas filosofias que vai falar assim: não, você tem que fechar o seu olho, ir para o meio da mata, fechar o seu olho, colocar um sonzinho, tomar uma bebida maluca para te deixar doidão, para você poder achar a sua força interior, para você poder achar o resultado ou as respostas para a sua vida. Mas nós não cremos nisso, porque dentro de nós, se a gente for olhar, só tem coisa ruim. E o que nos traz esperança é saber que alguém que era muito bom, era perfeitamente bom, se fez maldito para nos dar vida. Essa é a mensagem que nos traz esperança. E Paulo está falando que a graça que Deus derramou sobre ele não se tornou vã. E o que ele fez? Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E aí, eu vou ler na outra versão, versículo 12, você pode me acompanhar. Nós iremos hoje até o versículo 34. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer o versículo 35 ao 58 e o capítulo 16 para a gente finalizar, beleza? Combinado? Combinado ou não, gente? Eu não entendi. Sim? Beleza. Então, no versículo 12, pois bem, se proclamamos a Cristo, que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Então, o primeiro problema da igreja aqui, o primeiro problema doutrinário. Por que Paulo falou isso? Porque alguns dos meios dele estavam falando que não tinha ressurreição de mortos. Entendido? Lembrando que lá no início, talvez você nem se lembre, lá no início a gente falou que essa carta aqui foi uma resposta a uma série de perguntas que a igreja enviou para Paulo. Então a igreja envia para Paulo, Paulo está escrevendo junto com um irmão, que é Sóstenes, eu acho, se eu não me engano, Sóstenes.
Paulo estava escrevendo essa carta junto com esse homem, e ele escreve lá no início acerca de dúvidas que essa igreja tinha acerca do evangelho, acerca da palavra. Então, muito provável nessa carta chegou lá os líderes da igreja e falou: olha, Paulo, tem gente aqui falando que não existe ressurreição de mortos. Existe esse ensino aqui no nosso meio. Então, Paulo chega e combate esse problema teológico falando: pois bem, se nós estamos proclamando que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Então, toda a doutrina evangélica, meu irmão, toda a doutrina cristã está baseada nesse fundamento, que é o quê? Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou. A doutrina evangélica não está baseada só no Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas o Jesus que morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Por quê? Porque convém que toda a escritura, toda a lei seja cumprida. E Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando a gente vai falar de toda a lei, a gente está falando lá. Jesus cumpriu o que Isaías falou. Jesus cumpriu o que estava em Jeremias e que estava em Ezequiel. Jesus cumpriu toda a lei, visto que era impossível que nós cumpríssemos ela. Então, toda a base da nossa pregação está ligada com a ressurreição de Jesus. Então, há ressurreição de mortos? Sim, existe. Então, quando a gente canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Legal, né? Lindo. Essa galera não devia cantar essa música lá na igreja, né? Deles, né? A igreja de Corinto não devia cantar, né? Por quê? A nossa crença de que o amanhã vai ser melhor não é que vai ser o sábado vai ser melhor que a sexta, mas é que ainda que eu pereça, ainda que eu morra, eu sei que no amanhã Jesus está lá, me esperando. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, após o vale da sombra da morte, existe Jesus te esperando. A mensagem do Evangelho é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o pecado. Então, a vitória que Cristo Jesus conquistou para nós, meu irmão, é a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o pecado. E todos aqueles que se mantiverem firmes na pregação e no ensino de Cristo, vivendo para Cristo como um discípulo de Jesus, também vencerá a morte, assim como Jesus venceu. Essa é a nossa esperança, essa é a sua esperança. Então, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Olha que forte isso. Vou ler na versão que muitos estão aí. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Meu irmão, a nossa vida em Cristo Jesus está baseado nessa doutrina da ressurreição. Porque se não fosse pela ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã, inútil. Se não fosse pela ressurreição de Jesus, eu estaria em cima desse altar de forma inútil. Porque essa é a mensagem que a gente deve crer. Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida. Cristo Jesus ressuscitou e venceu a morte. A morte não venceu ele. Ele venceu a morte, para que um dia nós também vençamos. Jesus ressuscita, o corpo que Jesus ressuscita. Paulo vai falar isso aqui na semana que vem. Nós vamos falar sobre o corpo, mas eu vou só dar um spoiler para você. Jesus habitava em um corpo limitado, ok? Todo mundo certo com essa doutrina? O corpo de Jesus era limitado. Como? Jesus era, na glória, ele era onipresente? Sim. Sim. O que é onipresente? Está em todo lugar, a todo tempo. Jesus é onipresente? Sim. No período que Jesus estava em carne na terra, ele não era onipresente.
Porque ou ele estava aqui, ou ele estava ali. Deu para entender o que é o verbo se fez carne? Está vendo o seu corpo? Você não tem que tomar banho para não ficar fedendo? Sim. Se Jesus não tomasse banho, ele também ficaria fedendo. Deu para entender? De forma prática. Você sente fome? Meu irmão, meu estômago aqui está um terremoto aqui dentro. Não deu tempo de comer antes do culto. Amém. Fiz jejum. Estou só na água. Depois do culto eu vou comer. Tá até minha comida ali, ó. Meu misto. E alguma outra coisa para eu tomar. Não sei o que é. Enfim, eu não sinto fome. Mas Deus é todo poderoso. Ele não podia satisfazer o desejo dele. Ele não poderia lançar dentro da mente dele, lá dentro do cérebro, da corrente sanguínea dele, não podia lançar as proteínas necessárias para ele poder sobreviver e matar a fome dele? Poderia? Poderia? Já imaginou você acabar com sua fome assim? Você só receber uma injeçãozinha ali de aminoácido, de carboidrato, de proteínas, seu corpo ficar todo nutrido e automaticamente o seu cérebro entender que existe alimento e nutrição suficiente para você e você viver sua vida normalmente sem se alimentar? Você já pensou nisso? Que isso pode acontecer? Pode. Meu irmão, Jesus podia fazer isso. Jesus poderia chegar e falar assim: não, eu não quero sentir mais fome. Então, fome, acabe, nutrientes, entrem na minha corrente sanguínea e está tudo certo. Jesus podia fazer isso, meu irmão. Mas a forma limitada que Jesus estava ali encarnado não permitia que ele fizesse isso. Então, você sente fome? Sim ou não? Jesus também sentia fome. Isso é uma limitação. Então, o corpo que Jesus viveu na terra era um corpo limitado, mesmo ele sendo um Deus infinito, onipotente, onipresente, onisciente. E é nisso que a gente puxa a ideia de que Deus estava lá na sua coroa de glória, vivendo, sendo adorado. O que ele faz? Ele abre mão disso para viver encarnado. Então, quando o próprio Paulo vai falar lá em Filipenses, o quê? Tem de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, existindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou, assumindo a forma de servo e se tornando semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Entendeu? O corpo que Jesus estava era um corpo limitado. Só que agora Jesus ressuscita, meu irmão. Não é um corpo mais limitado. É um corpo glorificado. Então, o corpo glorificado não tem dor, não tem choro, não tem morte. Porque tudo passou. Como que é esse corpo? Não sabemos. Mas foi suficiente para que as 500 pessoas reconhecessem que ele era o Jesus que caminhou com elas por 33 anos na terra. O filho do José. Filho do seu Zé e da dona Maria. Filho do seu Zé e da dona Maria, o carpinteiro ali, né? Da rua 7, né? Ali no bairro não sei o quê, né? Lá de Nazaré, né? Esse Jesus ali, filho do seu Zé, ele é aquele ali que está ressurreto ali, morreu na cruz, eu vi ele morrendo na cruz e agora ele está ali. Esse corpo glorificado, meu irmão, que ainda carregava as marcas, porque Tomé chega a Jesus e fala: não, eu só acredito se eu tocar. Jesus, então vem cá, Tomé, não seja incrédulo, toca. O que tinha ali? Marca do cravo, marca dos espinhos, dos pregos, estava ali. Esse corpo glorificado era um corpo que não obedecia às leis da física. Jesus passou pela porta e apareceu, depois passou pela porta de novo e sumiu. Estava com os discípulos ali, o que ele aconteceu? Jesus subiu, foi embora no céu. Aí os anjos chegou e falou: o que vocês estão olhando para cima, meu irmão? Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar, vai descer. Isso é uma promessa. Isso é uma verdade. Então esse corpo glorificado, meu irmão, é esse corpo glorificado que o Senhor Jesus ressuscitou, é que você vai ter. Amém? O mesmo corpo que Jesus ressuscitou, Ele também vai conceder a você. Essa é a nossa esperança. Fantástica essa doutrina. Então,
se nós não crermos na ressurreição dos mortos, que um dia nós vamos morrer e vamos ressuscitar, não estou falando de vida após a morte aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, não estou falando de reencarnação não, isso não é reencarnação não, você vai ser você, beleza? Beleza? Você vai ser você, não vai ser uma outra pessoa, você não vai ser um gato, um cachorro, uma árvore, meu irmão, não é reencarnação, a vida após a morte é a vida que o Senhor Jesus nos dá, amém? Morreu, ressuscita. Você também vai vencer a morte, se perseverar na doutrina de Jesus. Esse é o ensino básico do Evangelho que deve fundamentar a sua fé. Porque você tem que crer nisso. Você precisa acreditar nisso, porque isso nos dá esperança. Isso nos dá alegria. Isso renova em nós a alegria da salvação. Então, Paulo está falando que se vocês não creem que Cristo ressuscitou, se vocês creem que não há ressurreição, então é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Logo, como não é vã a nossa fé, como não é inútil a nossa fé, nós sim cremos que Deus, o Senhor Jesus, ressuscitou, vencendo a morte na cruz e nos dando vida, perdoando os nossos pecados. Versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, falar que não existe ressurreição dos mortos é falar que Deus é mentiroso. É supor que Deus é mentiroso, e Deus não é mentiroso. Versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Por quê? Porque Cristo morreu. Jesus morreu. Você falar que não há ressurreição de mortos, vocês não creem nessa doutrina, então vocês também estão falando que Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque Ele foi um homem que habitou num corpo limitado, um corpo que estava sujeito às leis da vida, um corpo que estava sujeito à dor, a cansaço. Se Jesus estivesse lá, enquanto criança, brincando com seus amigos, brincando com os amigos ali, os vizinhos, ele tropeçasse, caísse, ele ia ralar o cotovelo, podia machucar uma unha, machucar um pé, arrancar o tampão do dedo, jogando futsal na quadra. Ele podia fazer isso, porque o corpo era limitado. Então, Paulo está lembrando esse pessoal que, vocês lembram como é que era o corpo de Jesus? Era assim. Então, se ele estava lá na cruz pendurado, morreu, mas ele depois apareceu para 512 pessoas e mais outros aí que apareceu. E aí apareceu para mim. Esse Jesus aí, se você não crê que Ele ressuscitou, então você está crendo errado, acabou. É inútil nossa pregação, nós estamos pregando errado. Por quê? Vocês se lembrem-se de como era o corpo de Jesus. Jesus ele habitava em carne. Então, se Ele apareceu a 500 e tantas pessoas, mais de 500 pessoas, Ele apareceu como? Com um corpo glorificado, com um corpo novo, com um corpo que não sofre com o pecado. E esse corpo, ele é um corpo ressurreto, glorificado. Versículo 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E nós vamos finalizar, tá bom? Nós vamos ler aqui agora até o 34, 14 versículos, viu? Só faltam 14 versículos, calma. Então, vem aquele versículo famoso. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, ou seja, Deus, eu quero saber se o Senhor pode me dar, eu vou fazer um voto, um propósito com o Senhor, por 21 dias, vou fazer o jejum de Daniel. Eu vou fazer o jejum de Daniel para o Senhor abrir tal porta e tal porta para mim. Beleza, irmão, você pode fazer isso, é lícito, beleza? Mas que você não se esqueça do principal motivo de ser crente. Por quê? A nossa esperança em Deus não tem que estar só nessa vida. Se a nossa esperança em Deus estiver só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos, mesmo carregando a mensagem mais amorosa e prazerosa de se ouvir do mundo. Mesmo carregando a mensagem que existe um Pai que nos perdoa, um Pai que nos permite se aproximar dele de forma irrepreensível e santa. Então, você vai fazer seu jejum, 21 dias de Daniel, para Deus te dar isso. E se Deus não te der?
E aí? E se Deus te frustrar? Deus pode te frustrar, sabia? Sabia? Sabia que você pode dobrar o seu joelho para orar e Deus não falar nada? Você pode abrir sua Bíblia para ler e Deus também não te falar nada. E aí? Sua esperança está só nessa vida? Então você é infeliz. Se a sua esperança é só nessa vida, você é infeliz. Porque nós estamos falando de um cara aqui que sofreu muito, gente. Paulo sofreu muito. Quando Paulo se converte ao cristianismo e abandona o judaísmo ortodoxo, ele sofre. Ele sofre perseguição, açoites, toma murro, naufragou com um barco. Gente, a vida de Paulo, depois que ele se converteu a Cristo, vou te falar, foi pior. Antes ele tinha reconhecimento, posição, era um cara que conhecia demais da lei, era discípulo de Gamaliel. Gente, o cara era top. O cara abandonou o título de top para ser açoitado, preso, para passar por um naufrágio, para ser humilhado, para tomar pancada na cabeça, meu irmão. Se essa mensagem, ou ele é doido, ou Deus existe, meu irmão. Eu fico com a segunda opção. Ou ele é doido, ou Jesus realmente existe. Jesus realmente ressuscitou. Eu fico com a segunda, tá bom? Eu não tenho coragem de crer, eu não tenho fé para crer na primeira, não. Eu não acho que Paulo era doido, e nem que os 500 e tanto que Jesus apareceu era doido também, não. Sinceramente. Então, nossa esperança não é só nessa vida. Nossa esperança é na vida eterna, no Senhor Jesus. Então, se você fizer alguma coisa, um propósito, e Deus não conceder, não se frustre, porque é totalmente normal. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Básico. E aí nós vamos ler agora a partir do verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E aí a gente canta uma música aqui que é muito massa. E tem uma parte nela, eu não sei se vocês conhecem, talvez vocês não conheçam, é música de jovem. E jovem gosta de umas músicas barulhentas, né? Jovem é assim mesmo, gente, é assim mesmo. É melhor o jovem estar ouvindo a música barulhenta para Jesus do que estar no mundo ouvindo as músicas barulhentas do mundo, né? Então, tudo com ordem e decência, mas essa aí é legal. E a música vai falar que Jesus é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano nos reis da terra. E o primogênito dentre os mortos tem base nisso aqui. Então, as primícias dos que dormem é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E então, todos que vieram morrendo após ele, que morreram em Cristo, em Deus, ressuscitaram também. Então, ele é o primeiro. Cristo ressuscitou e ele inaugurou o reino da ressurreição, o paraíso, o reino de salvação. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Deus trabalhando de forma com um paralelismo, né? Ou seja, a morte entrou por Adão, mas a vida, a ressurreição entrou por Jesus. Então, Paulo aqui liga diretamente a atitude de Adão do pecado, pecado original, que deu origem a tudo o que a gente vê aí de pecado. Esse pecado da desobediência entrou a morte. Por um homem entrou a morte. E como Deus também é muito justo, ele também precisou levantar só um homem para entrar a ressurreição. Então, ainda que a gente morra pela limitação do pecado, pela limitação da nossa vida, após a nossa morte, existe uma esperança de vida, vida com o Senhor Jesus, que é o primogênito entre os mortos, e também, por ele, veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Está aqui a base da nossa mensagem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder.
porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas as sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando a gente fala, quando Cristo Jesus fala de que todas as coisas estão debaixo dos pés, ele não está falando de Deus Pai, né? Excluindo aquele que lhe subordinou. Quem que subordinou a Jesus a atividade? O Deus Pai, o nosso Senhor Deus. E aí, convém que Cristo Jesus derrote todo principado, potestade, para então entregar o reino a Deus. E aí, nesse dia, nós seremos unidos a Deus. E Ele será tudo em todos nós. Não está falando aqui, só para a gente poder corrigir, tá bom? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará. Então, o próprio Jesus, com o seu corpo glorificado, ressurreto, se sujeitará a Deus, para que seja passado a Deus o domínio do reino. E aí, também, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, certo? Todos aqui é o quê? Todos é o quê? Todos é o quê? Nós somos quem? Todos no mundo? Todo mundo? Os escolhidos do Senhor, certo? Todo mundo ok? Então, para que Deus seja tudo em todos, não todos, sem exceção. Não todas as pessoas da humanidade, porque nem todos serão salvos, isso é fato. A gente não crê no universalismo de crença. A gente não crê que, Deus vai salvar todo mundo. Não vai. A gente está vendo o quê? A história nos conta o quê? Pós-cristianismo, né? Como a gente falou no início. Europa, pós-cristianismo. A América do Norte, pós-cristianismo. Países mais desenvolvidos, pós-cristianismo. Daqui a pouquinho nós, pós-cristianismo. O que nós estamos vendo? Apostasia. Grande apostasia. E vai haver uma grande apostasia. Por isso que a Bíblia nos alerta tanto acerca de falsos profetas e falsos mestres. Porque a apostasia vem por estes, que levam os pequeninos a tropeçar. E ai desses que levam os pequeninos a tropeçar. Então, vai haver uma grande apostasia. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Nessa doutrina. Às vezes você pensa que o perseverar é você ficar naquela luta contra a areia movediça. Não, meu irmão. Perseverar nisso aqui, é na doutrina. Porque o falso profeta e o falso mestre, qual que é o desígnio do falso profeta? É a motivação. Balaão. O que Balaão falava não acontecia? Não. Por que ele não pragueja contra o povo de Deus? Porque se ele praguejasse, aconteceria. Deus não deixou. O falso profeta não é só entregar testemunho falso. O falso profeta é o que entrega a profecia com interesses por trás. É o que a gente mais vê. Deixa eu ser profeta na sua vida? Como assim, meu irmão? Como assim? O que você tem de diferente da Bíblia? Eu já tenho a profecia da Bíblia para mim. Aí muitas pessoas se colocam nesse local para o quê? Ou ser reconhecido ou ganhar dinheiro. No caso de Balaão, por grana. A motivação de Balaão era grana, dinheiro. Tornava ele o quê? Um falso profeta. Não é porque ele falava profecias que não aconteciam. É porque a vida dele era errada. Entendeu? Falso profeta é isso. Então, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos mestres. O que são falsos mestres? É o cara, é a mulher, é a pessoa que ensina, mas não vive. Hipócrita. Quem são os falsos mestres na Bíblia? Muitos exemplos do quê? De fariseus. Jesus, essa aí foi pega no ato do adultério.
E a lei manda que tais sejam apedrejadas. Jesus não desmente a lei. Jesus fala assim: então aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Hipocrisia, falso mestre, falsa aplicação da lei. Por quê? Eles queriam jogar sobre ela o cumprimento da lei, mas sobre eles não jogavam. Entendeu? Falso mestre julga, falso mestre aplica a lei, falso mestre quer condenar, ensina, mas não vive, falso mestre. Pode ensinar até a coisa certa, mas é falso, porque não tem fruto. E tais, Jesus falou: eu vou arrancar, os que não têm fruto eu vou arrancar e vou jogar no fogo, fogo que nunca vai apagar. Vai ser arrancado para ser incinerado. Falso mestre, ensina, mas não vive. Falso profeta tem a motivação errada, até fala coisa que vai acontecer, mas tem a motivação errada, é falso. Acautelai-vos. A grande lógica de tudo é você entender que você deve permanecer firme na doutrina de Cristo, não olhando para adjacências ou coisas que você pode conquistar a mais. Meu irmão, o evangelho é suficiente. Fica procurando chifre em cabeça de cavalo, não, meu irmão. O que é para você saber está aqui, acabou. Porque isso vai te diferenciar dos apóstatas. Um dia vai acontecer. É bem provável, meu irmão, que um tempo no futuro nós sejamos minoria. Eu acho que nós já somos minoria. Tem não sei quantos mil evangélicos no Brasil. Cadê eles na igreja? Por que você vai sair daqui? Você vai passar naquele barzinho que está ali do lado, ó, na esquina aqui, você vai ver lotado. No mínimo umas 80, 100 pessoas. Na igreja a gente chega e conta, tem 30, 40. Você acha que está longe a época da apostasia? Está não, está perto. Por isso que você deve redobrar sua atenção. Em breve a besta vai ser apresentada, em breve o anticristo vai ser apresentado, e devemos permanecer firme na verdade do Senhor, na pregação do evangelho, na Bíblia. Não se desvie da Bíblia, ela é suficiente para você, e ela é a profecia máxima de Deus para a sua vida. Você não precisa de nada além da palavra de Deus, meu irmão. Nada. Ela é a profecia máxima. Não existe nada que substitua a Bíblia. Nada. Pode até existir correntes de pensamento diferentes. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Não, eu creio que eu vou passar pela grande tribulação. O outro crê que não vai. O outro crê que vai ser arrebatado no meio da tribulação. É o pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista e tem ainda o amilenista. Diversas correntes de pensamento, mas as correntes de pensamento não influenciam na sua salvação. Você pode achar que Deus vai te arrebatar antes da grande tribulação. Você pode achar também, pode crer que Deus vai te arrebatar depois. Você vai passar, depois você vai ser arrebatado. Você pode achar que no meio da grande tribulação Deus vai vir te retirar. E você pode achar que já existe um grupo de pessoas reinando com Cristo após a morte. Meu irmão, você pode achar. Isso não influencia se você vai ser salvo ou não, porque o que influencia se você vai ser salvo? Crê no Senhor Jesus, crê que Ele morreu, ressuscitou para te dar vida. Essa é a mensagem do Evangelho, que essa vida que Jesus morreu para te conceder, ela exige que haja frutos de mudança, transformação de vida, afastar do pecado e viver em santidade. Isso é a mensagem que te salva. Se agarre nisso. O resto, meu irmão, você vai aprendendo. Eu estou estudando, eu estou vendo, eu estou indo atrás, estou no segundo período, vai começar em fevereiro agora, segundo período em bacharel em teologia. Por que eu quero aprender? Porque eu quero aprender, eu quero me alimentar mais, eu preciso de mais. Mas uma coisa que eu oro ao Senhor Jesus, não me deixa esquecer o básico, porque é o básico que salva. Posso conhecer muita coisa, meu irmão, mas se eu não estiver firme no básico, eu não sei de nada. É inútil o meu conhecimento e o meu saber. E o seu também. Pode saber muita coisa, mas se você fugir do básico, acabou. Então não fuja do básico. Creia no Senhor Jesus. E que Ele transforme o seu caminho, porque a sua salvação demanda evidência. Amém?
Amém ou não amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite?